boa noite! Nós estamos dando início a mais um programa Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI. E você, meu irmão, você, minha irmã, é convidado a estar conosco nesta segunda-feira, iniciando a semana já aqui cuidando da sua saúde, nos informando para quê? Para que o templo do Espírito Santo se encontre de forma saudável, para que nós possamos assim cuidar daquilo que Deus nos deu, que é a própria vida. Muito bem-vindo você, muito bem-vinda você, minha irmã, e você pode participar do nosso programa de hoje pelos nossos telefones que estão aqui no rodapé da sua TV. 0800 777 0021 ou então pelo seu telefone celular 0 operadora 19 3871 9620. E assim você já vai pedindo oração aqui no nosso programa pela sua saúde. Você já vai falando aquilo que você quer rezar na intenção e também você pode hoje, nesta segunda-feira, começar a uma vida nova, se tornando sócio evangelizador, claro. A Rede Século XXI, ela precisa da sua ajuda e para que nós cheguemos até a sua casa, é necessário a sua colaboração como um sócio. Assim, decida por Jesus, porque essa obra não é minha, não é sua, a obra é de Jesus. A associação é do Senhor Jesus e nós contamos com você. Olha só, hoje, dia 10 de julho, nós chamamos a atenção para um tema muito importante do nosso dia a dia. Dia da Saúde Ocular, que se comemora hoje. A visão é um dos sentidos mais importantes e que requer muitos cuidados. O que é mais importante saber é que, com ações preventivas, as principais doenças da visão podem ser evitadas. Doenças como hipertensão, diabetes, podem provocar o aparecimento de sintomas oculares e requerem acompanhamento constante. Você já tem ou sabe de alguém que tem algum problema de visão? Então, essa é a hora de tirar a sua dúvida. Por isso, já vai aí participando conosco pelo nosso telefone, porque o nosso tema de hoje é doenças oculares. Então, se você tem alguma dúvida, liga para cá e já vai fazendo a sua ou elaborando a sua pergunta. Então, embora a realização de exames preventivos regularmente não seja um hábito muito cultivado por muitas pessoas que têm problema de visão e não sabem, o que pode prejudicar sua situação, podendo levar até mesmo à cegueira. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 314 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual em todo o mundo, sendo que 45 milhões delas são cegas. Mas de 75% poderiam ser evitados ou curados. Daí que tem a importância dos exames preventivos, já que muitas doenças oculares são pouco perceptíveis em estados iniciais. A prevenção é fundamental para diagnosticar e tratar doenças visuais e evitar qualquer perda visual. Exemplos de doenças graves que só podem ser diagnosticadas por especialistas são o glaucoma, que consiste no aumento da pressão interna do olho, podendo causar perdas visuais irreversíveis, e o ceratocone, que é uma alteração na córnea que provoca a diminuição da visão. Doenças como essas podem levar à perda total da visão. E quanto mais cedo for diagnosticada, melhor será a cura. E para nos ajudar a entender toda essa questão e esse drama das doenças oculares, nós temos a grande satisfação de receber aqui no nosso programa Vida e Saúde de hoje o doutor Felipe Bugalho, oftalmologista, que veio aqui estar conosco hoje, nessa segunda-feira, para esclarecer tudo aquilo que nós temos dúvidas a respeito das doenças oculares. Doutor Felipe, muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui, que Deus o abençoe. Amém. Seja bem-vindo. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Gostaria de agradecer ao padre pelo convite. Que bom, doutor. E hoje a sua vinda é mais que especial, né? Nesse dia que nós celebramos aí o 10 de julho, Dia Mundial das Doenças Oculares, né? Da cura, da prevenção. Exatamente. Dia Nacional da Saúde Ocular, melhor dizendo. Exatamente. Programa muito bem pensado no Dia Mundial da Saúde Ocular.
Doutor, nós iniciamos falando ali sobre uma estatística. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com doenças oculares. E cerca de 45 milhões são cegas, sendo que 75% dessas pessoas poderiam ter, se precavido e evitado uma cegueira. Por que será que essas pessoas retardam tanto a diagnosticar alguns problemas? Você tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente fala em cegueira, é importante a gente separar o joio do trigo, né? A gente tem as causas evitáveis de cegueira e as causas não evitáveis, né? Dentro das causas evitáveis, a gente tem a catarata. Só para você ter uma ideia, a principal cirurgia realizada no mundo é a cirurgia de catarata, né? E a gente tem 97% de taxa de sucesso. Então, é uma causa de cegueira reversível, evitável, que com uma simples cirurgia a gente pode resolver o problema do doente, né? E do outro lado, a gente tem as causas irreversíveis de cegueira, né? A gente não pode deixar de citar o glaucoma, que com certeza é a mais prevalente, né? É a principal causa de cegueira irreversível no mundo, né? Além disso, a gente tem a degeneração macular relacionada à idade, a gente tem as infecções oculares e muitas outras que a gente pode comentar também ao longo do programa. Doutor, nós sabemos que hoje as crianças já nasceram num mundo que favorece as percepções de que algo pode não estar muito bem já na tenra infância. Uhum. Para os pais que têm em casa seus filhos recém-nascidos ou grandinhos, quais são os sinais que podem aparecer na criança que já sugere uma visita ao oftalmologista? Perfeito. Hoje no Brasil, toda criança que nasce precisa passar pelo teste do olhinho, né? Então, no próprio berçário, o pediatra está capacitado para fazer uma avaliação ocular e, se ele achar alguma coisa alterada, ele encaminha para o especialista, que é o oftalmologista, né? Caso tenha o teste do olhinho normal, essa criança vá para casa, o que os pais precisam reparar no recém-nascido é um lacrimejamento excessivo, é uma criança que está toda hora colocando a mão no olhinho, tá? Uma criança que tem muito fotofobia, porque esses 3 sinais que eu comentei agora são sugestivos do glaucoma congênito, tá? Que é uma importante causa de cegueira na infância. Agora, nas crianças maiores, são aquelas queixas habituais de consultório e de dia a dia, né? Não consegue enxergar na lousa, né? Tem um baixo rendimento na escola, isso é importantíssimo. Então, a gente não pode deixar essa criança com esse tipo de alteração e não tratar, não examinar. Então, se o pai está vendo que a criança está com uma dificuldade visual, tem que levar logo para o oftalmologista. Existe algum teste que os pais podem fazer em casa, assim, de forma prática, para saber e diagnosticar antes de levar para o oftalmo? Olha, em casa é um pouco difícil. O que a gente usa hoje para medir a acuidade visual é a tabela de Snellen. Existem outras tabelas, né? Mas a consagrada é a tabela de Snellen, que é aquela que a gente posiciona a 6 metros e vai lendo as letrinhas lá, né? Uma linha por linha. Esse é o melhor método para fazer uma triagem da acuidade visual da criança, né? E dificilmente os pais vão ter isso em casa. Então seriam mais sinais indiretos mesmo, né? Dificuldade na escola, dificuldade para praticar uma atividade física, ou está trazendo muito para perto televisão, iPad, computador. Isso é outro sinal importante hoje de uma dificuldade visual, né? Doutor, a gente percebe que o recém-nascido, quando ele já está com o olhinho aberto, enfim, porque as crianças hoje já nascem com os olhinhos abertos, né? Eles começam a buscar com o olho essas coisas. A partir de que momento a criança começa a enxergar? Bom, a criança, ela nasce, ela não tem a visão como nós temos, nem a percepção de cores e muito menos aquela acuidade visual fina, né? Então, como que a gente avalia a acuidade visual de uma criança? É justamente mostrando grandes objetos no começo, tá? A gente oclui um olhinho para ver se ela reage, se ela ficar nervosa, tá? Dessa forma a gente consegue ver um olho com maior dificuldade, tá? Agora, a acuidade visual, ela vai se desenvolvendo ao longo dos anos, tá? Por volta de 2 anos, ela já tem uma acuidade visual muito próxima da do adulto, tá? Mas até os 6 meses de idade, por exemplo, a gente testa mostrando pequenos objetos, mostrando a luz, trocando o olhinho ocluindo para ver se ela fica brava. Então, a gente não faz uma medida objetiva da acuidade visual, mas sim subjetiva, né? Então, se algum pai ou mãe perceber que o seu bebê não tem um movimento, do globo ocular, já é um indício para que ele possa procurar um oftalmo?
Excelente ponderação, né? A gente tem hoje a esotropia congênita, né, que a gente conhece como síndrome de ciância, que é um olhinho muito para dentro, né? Então isso é muito fácil de perceber. Às vezes o pai está com um recém-nascido e vê aquele olhinho para dentro, né? Ou leva para uma festinha, as pessoas começam a reparar, nossa, olha, o olhinho dele está para dentro, ou até o olhinho dele está para fora, tá? Isso chama muito a atenção, né, de todo mundo que está em volta, e isso é um motivo muito importante para levar a criança ao oftalmologista, porque pode ser um problema no fundo do olho grave, como um tumor, pode ser só uma alteração de grau, ou pode ser uma alteração da musculatura mesmo que está levando a esse olhinho torto. Doutor Felipe, os olhos é a janela da alma, né? Por onde entra todas as informações. E muitas vezes nós nos descuidamos de entender como que essa janela funciona. Então vamos entender um pouquinho a anatomia do olho? Vamos lá na tela? Vamos lá. Vamos lá, para que nós possamos identificar aquilo que é a anatomia e assim o nosso telespectador também entender. Olha só que olhão bonito, hein? Lindo, lindo olho. Bom, a gente tem aqui uma visão de frente do olho, né, em que a gente consegue ver a pálpebra superior, a pálpebra inferior, tá? Aqui é a base dos cílios, a gente consegue ver que eles são mais numerosos e mais proeminentes na pálpebra superior, tá? Doutor, qual é o papel dos cílios? Eles atuam na proteção do olho, tá? Então, quando a gente oclui o olho, quando a gente fecha, ele ajuda a fechar. Além disso, ele também atua na proteção mecânica. Poeira, pó ou algum pequeno objeto que cairia dentro do olho, ele serve como proteção mesmo. Certo. Capacete. É um capacete, exatamente. Bela analogia. A gente tem aqui também, aqui não está nessa imagem, mas a gente tem uma membrana fina e transparente que chama conjuntiva, que recobre a esclera, né? É a conjuntiva que é afetada na famosa conjuntivite, né? A córnea, eu gosto de falar para os pacientes que é o vidrinho do relógio, né? É esse transparente que recobre o colorido do olho, que é a íris, né? E no centro da íris a gente tem a pupila, tá certo? Que é a famosa menina dos olhos, que fica esbranquiçada quando a gente tem uma catarata, né? Certo. Então é aí que a catarata age. Na verdade, a íris é como se fosse um orifício, né? A gente tem atrás da íris o cristalino, que é a lente que a gente tem dentro do olho. E a catarata é o processo de degeneração do cristalino. Só que como a íris é a janela do olho, a gente consegue ver pela janela que está tudo branco lá atrás. Certo. Então aqui essa é a anatomia do olho, né, dessa janela que nos dá o direito de enxergar o mundo e vê-lo tão belo como é. Temos outra tela, doutor. Vamos ver. Vamos lá. Olha aí, as camadas dos olhos. Olha aí, a camada do olho. Legal. Eu vou falar de fora para dentro, que eu acho que fica um pouquinho mais didático, tá? Aqui seria aquela membrana fina, transparente, que é a conjuntiva, que não está nessa imagem. A gente tem a esclera, que é o branquinho do olho, onde tem a inserção dos músculos, tá? A gente consegue ver, inclusive, um músculo aqui. A coroide é uma túnica vascular muito rica, que é responsável por irrigação de parte da esclera e parte da retina, tá? Depois é a retina. A retina é um tecido neurosensorial que é responsável por pegar a imagem e levar até o nosso cérebro para que ela seja interpretada. Então, um paciente que tem um descolamento da retina, ele perde completamente a visão, né? Ele fica com uma cegueira importantíssima, em especial se envolver a parte nobre do olho que a gente chama de mácula. E esse descolamento de retina é irreversível? Não, ele é reversível, né? O que eu atendo muito paciente de retina no consultório, né? O que os pacientes chegam para mim e comentam, doutor, descolei a retina, meu Deus do céu, ouvi dizer que isso é grave, como é que eu faço? O que eu gosto de explicar é que descolou a retina é como se tivesse cortado uma mão fora, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar essa coisa no lugar, a gente precisa colocar a retina no lugar. Quanto mais tempo a gente demorar para fazer isso, mais difícil e pior vai ser o prognóstico. Quanto mais rápido a gente tomar essa conduta de fazer a cirurgia e colocar a retina no lugar, melhor é o prognóstico. Mas sim, é muito grave, é reversível, mas dependendo do tempo e do local que descolou, esse paciente pode sim ficar cego. Doutor, quais são as causas de descolamento de retina? Quais são as causas mais habituais? Perfeito. A gente divide o descolamento de retina em 3 tipos. O mais comum é o regmatogênico, que é um buraquinho na retina que acaba infiltrando de líquido e descola toda a retina. Isso é naturalmente pelo organismo? Isso é muito comum em míope, tá? Então, por isso que a gente sempre pega no pé de míope. Míope tem que fazer mapeamento de retina a cada 6 meses ou 1 ano. Por quê? Justamente para procurar essas roturas, se for o caso, bloqueá-las com laser, né? E diagnosticar cedo, né? Às vezes a gente pega no consultório
um descolamento de retina subclínico, periférico, que ainda não envolveu a visão central. Então, o paciente nem percebeu. Então, por isso que o mapeamento de retina e a avaliação oftalmológica são tão importantes. Então, a prevenção aí já ajuda com certeza, completamente. Fundamental. E o outro? Você falou que eram 3. Primeiro era esse. Perfeito. O segundo tipo, que infelizmente a gente vê muito no Brasil, que é o descolamento tracional de retina. Ele está muito associado ao diabetes. E os principais fatores de risco para esse tipo de descolamento são tempo de doença. Quem tem mais de 20 anos de doença tem um risco muito aumentado de ter esse tipo de doença. E mau controle clínico, né? Aquele paciente que tem 200, 300, 400 de glicemia. Esse é o segundo tipo. E o terceiro tipo é o seroso ou exudativo. Ele é mais raro, são doenças que não são do dia a dia. Está relacionado a infecções ou inflamações de dentro do olho. Algum acidente doméstico pode ocasionar um descolamento de retina? Perfeito. Pode, inclusive entra naquele regmatogênico. Quando a gente bate o olho muito forte, praticando atividade física, ou até mesmo no esporte habitual, como futebol, a gente pode ter uma pancadinha no olho, fazer uma rotura na retina e essa rotura vai levar ao descolamento. Então pode sim. Então tem que ter... Principalmente no míope, que já tem a retina mais fina, que já tem essas roturas de base. Já tem a predisposição para isso, né? Com certeza. Então vamos voltar aqui na tela, doutor. Tem a retina e depois... Perfeito. Então na retina tem aquela região central que é a mácula e no centro da mácula a gente tem a fóvea, tá? A fóvea é responsável pela parte central da visão, pela parte mais nobre, tá? Então, se descola a retina e não pega a fóvea, o paciente tem uma visão central boa. Agora, se descola a retina e pega a fóvea, o paciente não enxerga quase nada mais, tá? Depois disso, nós temos a veia e a artéria central da retina, tá? A artéria central da retina, ela irriga a parte interna da retina, enquanto que a coroide, que a gente já falou, irriga a parte externa da retina. Então, as duas têm grande importância no dia a dia, no funcionamento do nosso olho. Olha, o senhor falou, doutor, aí do descolamento de retina, mas nessas camadas que nós temos aí dos olhos, né? O glaucoma, ele seria localizado onde e como? Perfeito, excelente pergunta. A gente tem em toda a retina alguns prolongamentos de células, tá? A gente chama essas células de células ganglionares. Essas células todas confluem para uma região que chama nervo óptico, tá? E esse nervo óptico é que vai levar a informação lá para o cérebro. Essa informação que a retina captou, passa pelo nervo óptico, que é como se fosse um fio mesmo, tá? E leva para o cérebro. O glaucoma nada mais é do que a lesão dessas células ganglionares no nervo óptico. E o principal fator de risco, o senhor já comentou, que é a pressão intraocular elevada. Por isso que precisa passar anualmente ou semestralmente no oftalmologista, para medir também a pressão intraocular. Doutor, e ceratocone, o que seria isso aí nas camadas dos olhos? Certo, a gente pode voltar um slide para eu mostrar... Pode voltar o slide? Perfeito. Então, né, a córnea, que é o vidrinho do relógio, é onde acontece o ceratocone. O ceratocone está dentro de um grupo de doenças que nós chamamos de ectasias corneanas, tá? Ectasia nada mais é do que um afinamento progressivo da córnea. Isso se manifesta no paciente através de um astigmatismo. Então, vou dar um exemplo. Um paciente, num ano, tem um astigmatismo de 2. Aí ele passa no oftalmologista dali um ano, está com 3. Dali um ano, 4. É um astigmatismo que não para de crescer, tá? A gente faz um exame que chama topografia, que é um mapa de elevação de curvatura da córnea, e a gente consegue diagnosticar esse ceratocone. Antigamente, quase todos os ceratocones avançados iam para transplante. Hoje em dia, a gente tem vários recursos para tratar e até estabilizar a doença sem precisar de um transplante de córnea. Certo. Olha aí, nós tivemos com o doutor explicações maravilhosas sobre o mapeamento do nosso olho, né? E aqui nós temos os cuidados com os olhos. Mas olha aí, ó, você não vai sair daí, porque no próximo bloco nós vamos continuar com o doutor Felipe para que ele nos indique quais são os cuidados com os olhos. Voltamos já.